Seja bem-vindo à Rocha Ajuda. Obsessão espiritual. Estranhos fatos que podem ocorrer num processo obsessivo. Pois é, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a obsessão em uma acepção espírita corresponde à influência perturbadora de um espírito sobre uma pessoa. Então, nós temos a questão da obsessão atuando em cada indivíduo. Olá, eu sou o Nélton Rocha, psicoterapeuta, médium ostensivo e de efeitos físicos. Atuando há mais de 48 anos como estudioso e praticante de curas espirituais, envolvendo quase sempre transtornos mentais por obsessão. Através do canal da Rocha Ajuda, fomento pessoas a se libertarem de processos obsessivos que estão atravancando as suas vidas. Eu ajudo as pessoas a interromper essa ligação com os espíritos obsessores, obtendo os benefícios dessa descompatibilização, sem a necessidade de crendices, mandingas, etc. Sem precisar de muito tempo, te ajudo no diagnóstico e na solução. Ajudo também no passo a passo, de maneira rápida, precisa e cirúrgica. E com isso, você passa a ter mais fluxo e volta principalmente a prosperar na vida sentimental, familiar e financeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Você é de suma importância para que nosso trabalho continue. Ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos que o ajudarão no entendimento dos acontecimentos em sua vida, para os quais a ciência ainda não tem explicações. Neste vídeo, falarei sobre o caso de obsessão espiritual e de como a pessoa se livrou desse mal. Me acompanhe até o final deste vídeo. Lá ensinarei dicas muito importantes para você se proteger e se manter longe da obsessão espiritual. É importante que você vá até o final. Lá tem um encerramento do processo, como estar fora da obsessão espiritual. Então hoje nós falaremos de estranhos fatos que ocorrem na obsessão. Pois bem, vou fazer o relato de estranhos fatos ocorridos num processo de obsessão. Vou falar sobre um episódio relevante na vida cotidiana de um município sul-mato-grossense. Tem como objetivo trazer à luz o fato com uma sequência de acontecimentos verídicos na cidade de Paranaivara, Mato Grosso do Sul. As abordagens dão conta de que Maria Amélia Fragoso de Alencar deixou o corpo físico no dia 25 de novembro do ano de 2001. O filho mais novo, Amadeu Tolentino, pouco viu dos fatos que vou narrar. Eu soube deles pelo marido, Irineu, e alguns parentes. O casal era católico de fé inabalável. Irineu Tolentino e Maria Amélia eram casados e tinham 3 filhos. Ela rezava terços e benzia quem a procurava em busca de auxílio. O casal, descendente de italianos, nasceram num lugarejo de nome um tanto pitoresco, Córrego do Sovaco Sujo, no interior de São Paulo. Depois de alguns anos e várias tentativas infrutíferas em busca de melhores oportunidades na vida, se mudaram para o Mato Grosso do Sul. Tudo transcorria normalmente, até que certo dia, Maria Amélia teve uma crise obsessiva, no dizer de alguns, demoníaca. Outros falavam que ela estava possuída verdadeiramente pelo demônio. Ela rasgava-se toda, ficava violenta, tinha a voz masculinizada e possuía muita força física
quando perdia o controle de seu corpo. O marido, então, o levou ao médico. O sogro foi ao bispo da região e este, sem poder resolver, disse que na igreja não havia solução. Sugeriu que buscasse outros meios, sem mencionar quais seriam esses. O tempo passou e as crises pioraram. Os ataques que davam em Maria Amélia se repetiam também nos porcos que eles criavam. Era comum o marido encontrar um porco correndo feito louco pelo quintal, em crise infernal. Após o ataque, o animal caía morto. O marido, então, o enterrava. E mais tarde, o suíno aparecia em redor da casa, com o lombo cheio de terra, à procura do chiqueiro, onde ia se alimentar. No galinheiro também, as crises pegavam um frango novo e este, sob a ação desse poder estranho, cantava como um galo e tinha procedimentos estranhos. O processo obsessivo era tão intenso que se tornou cômico. Um dia, Maria Amélia, possuída, entrou num enrolado de arame farpado e desceu pela frente da casa, indo parar na cerca junto à estrada, sem ter nenhum arranhão. Um parente, vendo a cena pela janela, deu uma gargalhada. Do nada, pois ninguém estava ao seu lado, levou um violento tapa no rosto que deixou nele, durante horas, as marcas de alguns dedos e uma dor intensa. Por anos, o marido não teve sossego. Dormia trancado com a Maria Amélia, receioso de que ela matasse os filhos ou cometesse algum desatino. Os móveis de sua casa tinham sido trocados muitas vezes, porque nos ataques ela rasgava e quebrava tudo. O marido tentou de tudo, até que encontrou um casal que dizia fazer trabalhos com pólvora. Ele desconhecia isso, tinha receio, mas como não encontrava outra saída, resolveu aceitar o ajutório daquelas criaturas. Foi marcado o encontro e o homem colocou um copo com água onde mostrou para o marido a pessoa que tinha mandado fazer o feitiço. Ele nunca revelou o nome para ninguém, até deixar o corpo. Durante a sessão, o homem foi até o quarto e com uma faca cortou o colchão. Enquanto rasgava, ouvia-se gritos estranhos, grunhidos, como se alguém tivesse seu corpo cortado ao meio. Terminado o trabalho, ele recomendou que o marido levasse Maria Amélia para um centro espírita e lá ela desenvolvesse a sua mediunidade. E assim se deu. Ela ficou boa, tornou-se médium vidente e trabalhou praticamente a vida inteira, sempre assistida por um espírito muito bom, o padre Vitor, que na vida física viveu na cidade de Três Pontas, próximo da cidade de Três Corações, onde nasceu o rei Pelé, lá nas Minas Gerais. Naquela cidade, o padre Vitor teve até esculpido seu busto em memória por suas ações de caridade em prol do povo daquela região. Outro fato envolvendo Maria Amélia se deu quando surgiu no seu filho, que tinha uns 7 anos, uma mancha no abdômen. A pele era transparente, podendo-se ver as vísceras. O médico não sabia dizer a causa daquilo. Naquela época, outra filha, de nome Alzira, de 5 anos, era saudável. Um dia, Maria Amélia sonhou que São Benedito, que se dizia padrinho do seu filho, fazia um acordo com Nossa Senhora da Aparecida, que se dizia madrinha da Alzira. E dessa conversa dos dois, a mãe ouviu que Nossa Senhora iria levar a Alzília.
e deixar curado o seu filho. A mãe acordou em pânico, em prantos. O marido ficou intrigado, mas acreditou que seria apenas um sonho de uma mãe preocupada com a saúde do filho. No entanto, 5 dias depois de tal sonho, numa tarde, a mãe ouviu alguns ruídos estranhos no quarto. Foi até lá e viu a filha quebrando as bonecas e os brinquedos. Ficou parada, sem saber o que fazer. Alzira deitou-se na cama e ficou quieta. A mãe tocou seu corpo. Estava morta. E o seu filho ficou curado do problema que tinha na barriga. Bem, narro esses fatos, primeiro como uma homenagem ao marido por tudo que fizera nessa vida, sempre pautado com muita fé. Quanto aos fatos, trago-os para uma reflexão. Sobre a obsessão, hoje em dia, não é tão evidente e dramática como era antigamente. Parece-me que agora ela surge de forma diferente, mais dominadora e menos chamativa da atenção. Na Maria Amélia, a possessão era evidente, afetando até os animais e agredindo pessoas, sem, contudo, afetar a médium. Era mesmo como se essa força estranha estivesse dando uma mensagem, embora com truculência, mas era um caminho que ele indicava, porque tão logo o apoio se deu e o caminho foi percorrido, ela trabalhar como médium, a paz se instalou na casa. Pode-se indagar, e o tal feitiço? Como fica? Ora, uma pessoa pode desejar o mal para outra pessoa? Pode. É da lei divina a liberdade de ação. Chamamos de livre-arbítrio. Cada um realiza seus desejos na terra, mas também, é responsável por qualquer atitude ou pensamento que irradia e pode sofrer as consequências de qualquer desatino. Neste caso, uma criatura desejou o mal e ele aconteceu. Maria Amélia tinha esse compromisso assumido antes de renascer. Era católica praticante, mas os espíritos que estavam incumbidos de realizar a tarefa ao seu lado precisavam que ela desenvolvesse outras habilidades para desenhar o seu real papel nessa vida. Num certo ponto da vida, Maria Amélia deve ter cometido alguma atitude que a deixou desprotegida, e a inveja ou maldade mesmo de um parente que foi visto no copo se imiscuiu em sua vida e com isso se desenrolou o processo. Ela se tornou uma casa de portas abertas, um veículo desgovernado que acabou dominado por forças estranhas. Aí está, em poucas palavras, o que se entende de processo, dando crédito ao provérbio popular que diz: há males que vêm para o bem. Fica em aberto ainda a questão de o espírito agir violentamente contra um parente. No caso do tapa, e todas as ocorrências que envolveram a Maria Amélia não afetaram fisicamente. Entende-se esse fato como sendo uma proteção desenvolvida por eles próprios. É comum a gente ver em trabalhos de terreiro o médium tomar aguardente ou fumar charuto, e isso não causar nenhum mal-estar. Essa ação é realizada pelo espírito e não pela pessoa que está sob seu domínio. E o próprio, ou os mentores ou guias, organizam uma malha eletromagnética que protege o médium. E é esta mesma malha que os espíritos socorrenses utilizam para evitar que pessoas em acidente sofram as dores de queimaduras, como no caso de um avião que em São Paulo explodiu, chegando a temperatura de 1000 graus. Os espíritos que deixaram o corpo naquele acidente
não sentiram no corpo sendo retirados antes e protegidos pela tal malha. A mediunidade tem seus mistérios e está em fase evolutiva. Hoje, a criatura se envolve nesses processos sem tantos incidentes e tampouco a cobrança de compromissos se faz de maneira tão violenta, mas não deixam de cobrar. Ainda é necessário que procuremos refletir e investigar o que se dá em nossa vida para entender se o que está acontecendo se deve a atitudes erradas ou se algo ou alguém procura chamar a sua atenção para compromissos esquecidos. Um bom caminho é ouvir seu coração, conversar com o universo. Se isso não for suficiente, procure o auxílio de terceiros, um padre, um pastor, um médium ou um terapeuta. Podem te dar informações. Mas evite deixar para amanhã. Pode ser tarde. Pense nisso. Então, agora que você sabe um pouco mais sobre esse assunto, me diga, você conhece alguém que já passou ou passa por isso? Você identificou esse transtorno em alguém? Me conta aqui nos comentários. Vamos interagir. Responderei a todos. Aproveitando, não se esqueça de deixar o seu gostei e também se inscrever no nosso canal. É para você e por você que realizamos esses vídeos. Muito obrigado pela sua companhia. Fico por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.